Na aula passada, a gente entendeu a importância do estudo do Charaka Samhita. Agora vamos continuar de onde paramos. Antes de abrir o Charaka, tem uma pergunta que precisa ser respondida primeiro. De onde veio todo esse conhecimento? Mas antes de continuar, para quem não me conhece, para quem está chegando agora aqui no nosso canal, eu me chamo Lucas, eu estou no último ano da graduação de Medicina Ayurveda aqui na Índia e também sou idealizador do Instituto Adipati no Brasil, onde a gente oferece diversos cursos de Ayurveda e aqui no canal eu compartilho esse conhecimento direto da fonte dos textos clássicos que estudamos dentro do Ayurveda. E sobre essa pergunta, de onde veio todo esse conhecimento da Ayurveda, a gente sempre costuma cometer um erro como estudante de Ayurveda. A gente pensa que o Ayurveda nasceu com o Charaka Samhita. O Charaka, ele organizou o conhecimento que é muito mais antigo. Para entender de onde vem isso, a gente precisa voltar bem mais no tempo. Então a gente vai voltar entendendo o que são os Vedas. Imagina uma biblioteca imensa, a mais antiga que existe na tradição indiana. Dentro dessa biblioteca tem 4 grandes obras que são os Vedas. Essas 4 obras são chamadas de Rig Veda, Yajurveda, Samaveda e Atharva Veda. Então, tradicionalmente o Ayurveda está ligado ao Atharva Veda. É ali que aparecem as primeiras menções a doenças, plantas medicinais e cura. Mas aqui eu preciso esclarecer uma coisa porque é fácil de a gente entender errado. Quando eu digo que o Ayurveda vem do Atharva Veda, isso não quer dizer que se você abrir o Atharva Veda, vai encontrar, por exemplo, o Charaka Samhita lá dentro. Não é assim. O que acontece é diferente. Muitas referências, muitos conceitos que estão no Atharva Veda fazem parte depois do que se tornou o Ayurveda. Mas o Ayurveda como sistema organizado foi formatado depois, usando referências de várias fontes, mas principalmente do Atharva Veda. E tem uma outra camada interessante que eu quero entrar nessa aula, que falando dentro da cultura védica, existem várias escolas filosóficas que a gente chama de darshanas. E algumas delas influenciaram diretamente a forma como o Ayurveda pensa sobre o corpo, a mente, sobre as doenças. As duas mais importantes são o Vaisheshika e o Sankhya, que talvez seja a influência mais marcante dentro do Ayurveda. Mas é importante deixar claro, o Ayurveda não é uma dessas escolas, não é um subproduto ou não é uma linhagem dessas escolas. Ele tem o seu próprio Darshana. O Ayurveda por si só é um Darshana completo, com lógica e visão de mundo próprio. Só que dialoga e também tem influência dessas outras escolas filosóficas. E o que é interessante aqui é que a gente vê uma conexão entre essas diferentes ciências dentro da tradição védica. Os Vedas dão origem a várias ciências diferentes. E o Ayurveda é o conhecimento, é a ciência que lida principalmente com a saúde do corpo e da mente, com o objetivo de manter a saúde, trazer quem está doente de volta para um estado saudável e também aumentar a longevidade desse indivíduo. Mas existe todo um ensinamento filosófico por trás disso. Porque para que serve ter longevidade? Para que serve ter uma vida saudável? Serve para que você possa cumprir com os objetivos da vida, o que a gente chama na cultura védica de Purusharthas. Eu não vou entrar nesse assunto agora, ele merece uma aula só para falar sobre ele, a gente vai falar mais adiante, mas um desses objetivos é justamente alcançar moksha, a liberação. E é interessante que isso se repete em várias outras ciências védicas. Tem, por exemplo, o Dhyotsha, que de forma simplificada é o conhecimento sobre os astros, em yoga, que tem todo um processo de autoconhecimento, de transcendência.
Cada uma dessas ciências tem seu campo específico de atuação, mas todas, no fundo, também apontam para esse mesmo objetivo maior, que é moksha. Na verdade, esse é um assunto bastante profundo e eu particularmente gosto muito, me encanta muito todo esse conhecimento e todo esse estudo, mas nós não vamos entrar nisso agora. O que eu posso falar agora é um pouco da minha própria experiência. Eu também busco estudar outros textos que fazem parte dessa tradição para compreender melhor esse caminho. Gosto muito de estudar, por exemplo, Vedanta, Bhagavad Gita, e o meu caminho espiritual também está principalmente dentro do Tantra, onde eu tenho minha iniciação. Mas uma coisa que eu acho importante vocês entenderem que é muito mais valioso, às vezes, você se aprofundar numa ciência do que ficar circulando por várias delas sem conseguir uma profundidade em nenhuma delas. Geralmente, quando você vai fundo numa tradição, você já encontra ali a maior parte das respostas que você precisa. Isso vai depender do seu objetivo de vida também. Mas a profundidade aqui ela tem uma importância muito grande e vocês vão entender isso ao longo das aulas. Tem pessoas que só passam pelo Ayurveda, fazem diferentes tipos de cursos, mas tem pessoas que encontram dentro do Ayurveda uma forma diferente, uma forma talvez até mesmo única de enxergar o mundo, talvez até mesmo o universo. E com isso, também viver a sua vida a partir dessa perspectiva que o Ayurveda nos traz. Mas voltando aqui para o que interessa nessa aula, o que são os Samhitas e os Nigantos? Afinal, estamos iniciando o estudo de um Samhita. E essas duas palavras, elas podem aparecer com bastante frequência dentro desse nosso estudo. E é fundamental que vocês entendam exatamente o que cada uma significa. A palavra Samhita vem de Sam, que significa junto, juntar, e Hita, colocado. Literalmente é uma coleção organizada, uma compilação sistemática. Eu prefiro explicar assim: imagine que durante séculos, vários mestres foram passando esse conhecimento de forma oral, de professor para aluno. Em algum momento, alguém reuniu tudo isso, organizou, criou uma estrutura e coloca numa forma só. Esse resultado é um Samhita. E não é só no Ayurveda que se usa esse termo. Os Vedas têm seus Samhitas, o Rig Veda Samhita, Yajurveda Samhita, Atharva Veda Samhita. No Ayurveda, um Samhita apresenta o conhecimento de forma ampla e completa. Fundamentos, fisiologia, doença, diagnóstico, tratamento, ética médica. É um tratado inteiro sobre ciência. Pode surgir uma pergunta, então o Charaka não escreveu tudo? E a resposta é não, pelo menos não do zero. Existe uma linhagem. Atreya ensinou, Agnivesha compilou e Charaka revisou e expandiu. Eu não vou entrar também nisso agora, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas sobre o Ayurveda e sobre Samhita, quais são os mais importantes? E eles são três, que a gente chama de Brihatrayi, os três grandes, que é o Charaka, que é o grande tratado de medicina interna. Daí nós temos o Sushruta Samhita, que é o grande tratado de cirurgia. E nós temos o Ashtanga Hridaya, que é uma síntese prática dos dois anteriores. Ele é um resumo e ele é bem mais recente. Mas o conhecimento não parou nos três grandes Samhitas. Com o tempo surgiram outros textos importantes que a gente chama de Laghutrayi, que é o Madhava Nidana, focado em diagnóstico, que é o que a gente estuda principalmente em Roga Nidana, em patologia. Sharangadhara Samhita, que ele é focado mais na farmácia, nas preparações dos medicamentos, e o Bhava Prakasha, uma grande referência sobre as plantas medicinais. Mas esses não são os únicos textos também do Ayurveda. Existem muitos outros que fazem parte
dessa tradição. Quando a gente estuda, por exemplo, pediatria, ginecologia, a gente utiliza muito do conhecimento que vem de Kashyapa Samhita. No sul da Índia é muito estudado também Sahasrara Yoga, que traz uma grande quantidade de formulações e preparações. Então cada especialidade tem suas referências também. Cirurgião vai se aprofundar mais no Sushruta, tanto no Sharya Tantra, que é a cirurgia, quanto no Chalakya Tantra, que é a especialidade mais focada em doenças da cabeça, ouvidos, nariz, que seria mais ou menos equivalente ao otorrinolaringologista, mas vai mais além dentro do Ayurveda. Mas quando a gente fala de clínica geral, de tratamentos, de prática clínica no sentido mais amplo, a grande referência é o Charaka Samhita. E é ele que traz os fundamentos conceituais e filosóficos de todo o Ayurveda. Por isso ele é considerado o texto mais importante da tradição e por isso que a gente está aqui. Agora vamos para o outro lado dessa explicação. O termo Nighantu significa léxico, ou glossário, ou dicionário de termos. E existe fora do Ayurveda também. Mas dentro do Ayurveda, os Nighantus eles são principalmente obras de referência e consultas sobre plantas, substâncias, medicamentos. É como um dicionário especializado. Quando, por exemplo, você quer pesquisar uma erva, entender suas propriedades, seus sinônimos, suas indicações, você vai para o Nighantu. Diferente do Samhita, que é um tratado completo, o Nighantu é uma obra de aprofundamento e consulta. E são textos muito importantes dentro do Ayurveda também. De forma bem simples, tá? Samhita trata de medicina, clínica, filosofia, diagnóstico. É um tratado completo. E Nighantu é como um dicionário, onde você vai encontrar mais informações, mais detalhes sobre determinadas plantas, minerais, formulações. E já finalizando essa aula, eu quero parar um momento aqui para explicar para vocês por que esse estudo que estamos fazendo é tão importante. É como se a gente pegasse a Bíblia em latim e estudasse verso por verso da Bíblia, direto do latim para o português. É isso que a gente vai fazer com o Charaka Samhita. A gente vai estudar direto do sânscrito para o português. E eu quero que vocês entendam uma coisa, o conhecimento que eu vou passar aqui não é o conhecimento do Lucas. Isso sempre foi algo também que, de alguma forma, não digo que me incomodou, mas que eu sempre busquei na minha busca de conhecimento, na minha busca espiritual. Quando um guru, quando um mestre, quando um professor ensina algo em uma palestra ou em uma aula, eu sempre quis saber, tá, mas de onde ele está tirando isso? Baseado em quê? Eu sempre quis ler a fonte original. E é por isso que eu acho que esse estudo é tão importante, porque são textos com uma profundidade filosófica que é muito incrível. Conforme você vai lendo, relendo, voltando no mesmo verso, depois de meses ou anos, você começa a encontrar camadas diferentes de significado da mesma palavra, entender diferentes contextos daquela palavra. E ela vai abrindo a sua mente para interpretações diferentes, para aplicações diferentes na vida. O Ayurveda ele precisa ser estudado, é claro, com seriedade, profundidade, mas ele também precisa ser vivenciado. A realização desse conhecimento não vem só através do estudo teórico, ela vem de um processo de estudo, de entendimento e de prática e de experiência. É aí que você realiza de verdade esse conhecimento, é aí que dentro de você um sentimento de realização, de entendimento maior. Então, pessoal, hoje a gente deu o nosso primeiro passo para entender a literatura clássica do Ayurveda, de onde ela vem, como ela se formou e por que estudar direto da fonte faz tanta diferença. Na próxima aula a gente vai entender como esses textos
eram estudados. E o que é um sloka? Afinal, a gente vai estudar sloka por sloka, então a gente precisa ter essa base antes de entrar realmente no Charaka Samhita. Então eu gostaria de pedir também para vocês curtirem esse vídeo, compartilharem, clique no sininho, porque também sempre quando tiver um vídeo novo aqui no canal, vocês recebem a notificação. E nos vemos na próxima aula.